Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Jakub Mensik e João Fonseca. Para mim, os dois grandes nomes dessa nova geração do tênis, né? Não é como se a antiga geração já virasse passado. O Alcaraz só tem 21 anos de idade, né? E assim, né? Tipo, o Sinner acho que tem 23, o Draper 23, eles não são tão mais jovens, né? Mas eles já são realidade, né? O Sinner é 1, o Alcaraz é 3 do mundo, o Draper é o quê? 6 do mundo. Então, assim, a gente tem, obviamente, esses caras já estabelecidos como tenistas tops e a gente está vendo uma nova leva de tenistas chegando. E aí tem o Leonard Thiem, tem o Bazar Verid, né, que é tenista americano que também teve no Next Gen Finals. Mas o Arthur Fils, podemos colocar, 20 anos de idade, o Arthur Fils poderia também ser citado. E apesar de ser o cara de maior ranking, o Arthur Fils, eu não coloco ele como o maior talento dessa nova geração. Para mim, os dois maiores talentos são o Jakub Mensik e o João Fonseca. Eu acho que esse ano vem sendo um bom demonstrativo disso, no aspecto da maneira que eles vêm conseguindo vencer e dar trabalho para os principais jogadores da atualidade, né? O João Fonseca está fazendo ali os seus primeiros passos com uma temporada inteiramente no profissional, assim, de primeira linha, ATP 250 para cima. Ano passado ainda muito dedicado a Challengers, então assim, é uma transição real. Ele jogou seu primeiro Grand Slam esse ano e ele conseguiu uma vitória contra o Andrei Rublev. Isso não é pouca coisa. Por pior que o ano do Rublev seja, por mais que ele não esteja jogando o seu auge, não é um tenista que você consegue passar jogando um nível qualquer de tênis. Isso não existe, né? Até essas derrotas que ele teve recentemente, né? Ele perde lá para o Halis em Dubai, né? E as derrotas que ele teve agora no Sunshine Double não são jogos tranquilos. Você precisa jogar um nível de tênis elevado para ganhar de um cara do nível do Rublev. E assim, ele conquistou já um título, um ATP 250 de Buenos Aires, ganhando de especialistas em saibro, e ele consegue aí uma campanha fantástica em Miami. Ele conseguiu vencer um top 20 como o Ogumbé, deixando um dos melhores devolvedores de saque da atualidade só ganhar 5 pontos no serviço dele, e só parou para um Alex de Minaur, e assim, num jogo duríssimo, muito complicado, em vários momentos no fundo de quadra, conseguindo trocar muito bem contra um dos jogadores mais sólidos da atualidade, né? E assim, não venceu, mas para pensar que ele tem 18 anos, né? Que ele ainda vai completar 19. O Mensik, que já é um tenista com um pouco mais de experiência no profissional. Mas assim, o que eu olho dos dois jogadores que eu falo é as ferramentas ofensivas. O João tem um forehand espetacular. Eu acho que o João ele tem bastante qualidade ali, tanto com backhand e pro forehand, para conseguir alternar a agressividade com solidez, que é algo que, por exemplo, o Korda até hoje não soube balancear bem no jogo dele. O Sebastian Korda, ele tem recurso para ser extremamente ofensivo e sólido, mas ele tenta ser um cara que é agressivo todo o tempo e isso dá muitos erros não forçados. O João me parece ter dado uma melhora de comportamento boa após aquela derrota dura que ele sofreu para o Draper, porque ele deu muito ponto de graça. Desde então ele fez jogos que ele pensa um pouco mais antes de ir para um ataque desesperado. Eu acho que ele tem jogado de uma maneira um pouco mais consciente taticamente. O terceiro set contra o Deminal, não deixa eu falar, ele apressou muito, mas ali eu acho que é muito mais relacionado a cansaço físico. Ele está enfrentando um cara que exige muito dele, correndo de um lado para o outro da quadra, e isso acaba pesando nas pernas. E do outro lado tem o Mensik, que é um sacador absurdo para a idade que tem. É impressionante porque não é um cara gigantesco, entende? Ele é alto, acho que tem mais de 1,90 m, mas ainda assim, é um cara que saca muito bem e combina isso com um ótimo jogo de fundo de quadra, né? Por anos a gente teve sacadores extremamente competentes que nem sempre eram especialistas no fundo. O caso do Isner. O Isner não era um especialista de fundo de quadra. Inclusive, acho que nesse aspecto de jogar no fundo, ele e o Karlovic deixavam muito a desejar, né? Nunca foram um cara que buscaram, assim, aquele negócio de ter uma ferramenta a mais nesse jogo e jogar com um pouco mais de estratégia e paciência. Estavam sempre tentando encurtar o ponto, né? Às vezes funcionava, né? Mas para pensar, quem que a gente teve um pouquinho mais metódico no fundo do quadra, dos caras que a gente conhece mais como sacadores? O Cilic, que eu acho até que dos sacadores aqui que eu vou citar é o que talvez tenha o saque menos poderoso, né? E assim, o Milos Raonic, ele é um cara que pensava mais no fundo de quadra, jogava de uma maneira mais sólida, e desses caras que sacavam muito e jogavam no fundo de quadra de uma maneira mais didática e metódica taticamente, acho que o melhor exemplo é o Kevin Anderson, tenista sul-africano. É assim, não era um primor no fundo de quadra, mas nos grandes dias, ele tem, por exemplo, uma vitória, acho que foi em 2015 contra o Andy Murray no US Open, posso estar errando o ano, acho que foi 2015, até porque o Wawrinka, acho que ele ganha o US Open em 2016, né, posso estar enganado aqui, mas
A verdade é que em 2015 ele ganha do Andy Murray nas oitavas de final em 3-1. Ele ganhou muito daquele jogo, não foi só no saque, foi no fundo de quadra. Ele conseguiu incomodar um dos melhores tenistas de fundo de quadra da história, jogando assim, de maneira metódica, paciente. Você vê os melhores momentos desse jogo, são rallies mais longos, né? E é um cara grandão, com quase acho que até mais de 2 metros de altura e aguentando. E assim, o Menzik, por isso que eu falo, né? Tipo, isso faz dele mais perigoso, né? Tipo, você, assim, o cara não é só um saque, né? Tipo, fez um saque, você coloca a bola do outro lado e ele fala, o que eu faço com a bola? Lembram do Milton Leite, naquele jogo do Vasco? Muito sacador, até o PRK é um bom exemplo disso. Ele não é um cara que se vira bem, né, nessa questão do fundo de quadra. Ele tem que melhorar muito ainda. E eu vejo o Menzik como um cara que tem recurso demais no fundo de quadra, para ser até o melhor nesse aspecto, né? Porque ele tem um backhand absurdo de bom, muito bom para direcionar golpes, para conseguir mudanças para paralela, para ângulos. E assim, é tão bom o backhand dele que o Djokovic jogou pelo forehand. Quase nunca as pessoas fazem isso. E o forehand dele não é fraco. Isso é uma coisa que eu acho que ele vai com certeza melhorar. Porque ele tem 19 anos, ele vai evoluir muito, mas o forehand dele às vezes fica curto demais. É aí que o Djokovic em vários momentos tentou crescer mais no jogo. E assim, o forehand dele é uma ferramenta boa de contra-ataque, acho que ele controla bem isso. Ele só ainda não tem confiança para colocar muita potência, entende? Eu acho que ele faz mais colocação do que propriamente ataque. Como o backhand ele até tem mais capacidade para acelerar, eu acho que ele sente a firmeza de bater o backhand com as duas mãos, e aí ele sente um apoio melhor, e com isso acho que ele tem mais convicção para ir ao ataque com o backhand do que com o forehand. Então assim, ele mostra ser muito completo, ele se movimenta super bem em quadra, extremamente ágil, e é um cara que, ao meu ver, tem tato para jogar na rede também. E assim, quando a gente olha muito para o João Fonseca e para o Menzik, você não vê muita coisa no jogo que está precisando de ajuste técnico. É a mesma coisa que eu falo para o Alcaraz, muita gente fala que o Alcaraz tem que mudar de técnico, ele atingir um teto com o Ferreiro. Eu não vejo tanto dessa forma, entende? Essa parceria é boa, o cara ganhou 4 grandes lances. Eu não vejo o Alcaraz como um cara tecnicamente precisando de um ajuste no jogo dele. Eu acho que as ferramentas estão lá. A questão é que ele faz com elas. Eu acho que aí tem muito mais na questão da estratégia do jogo dele do que propriamente em questão de recursos. E eu acho que isso mesmo vale para o Menzik e para o João Fonseca, né? Desses caras que vêm surpreendendo agora, eu acho que o melhor em termos de estratégia recente é o Draper. O Draper ele é mais velho, ele faz mais parte da geração do Alcaraz, do Sinner, do que propriamente desses. Mas ele surgiu agora um pouco mais tarde porque ele é mais normal, né? O Menzik e o João não são, né? Já estão jogando muito com a idade que tem. E assim, eu acredito que quando eles começarem a ter mais maturidade tática, desses novos atletas são os mais prontos para ir para o top 10. Mais do que propriamente o Arthur Fils, por exemplo, que é muito bom jogador, mas eu ainda acho que o backhand dele precisa de mais lapidação, mais trabalho. Tem melhorado, mas ainda está deixando a dizer. Eu acho que ele não é um cara que varia tanto o jogo, né? Não que Menzik e João sejam caras extremamente dinâmicos taticamente, né? Mas eu acho o Fils um cara que, assim, a gente vê, ele joga muito mais daquela energia, na intensidade que ele coloca, e a gente viu contra o Menzik, ele não achou alternativas. Esse jogo contra o Menzik, para mim, foi o que me faz pensar que o Menzik é um cara muito mais pronto para bater de frente, e até porque o Menzik, ele enfrentou o Fils e ganhou. A gente lembra lá do João Fonseca contra o Fils no Next Gen, ele foi lá e ganhou também lá no torneio do Rio de Janeiro, entende? Eu sinto que o João tem mais ferramentas no jogo dele, o Menzik também, do que o Fils. E naquele Next Gen Finals, que os dois chegaram a se enfrentar, o único jogador que, a meu ver, ameaçou de verdade vencer o João Fonseca foi o Jakub Menzik. Inclusive, o jogo deles, naqueles 5 sets lá de 4 games, todos foram pro tie break, e o João ganhou por 2 pontos de vantagem no tie break do quinto. Então, assim, é realmente uma demonstração assim, de que os caras estão muito bem em nível de tênis. E eu acredito assim, o Jakub Menzik, ele deu um bom salto nessa temporada, né? Ele conseguiu entender mais as ferramentas dele. Eu não acho que às vezes é um ajuste muito grande que ele teve que fazer para isso. Talvez o cara já tinha as ferramentas lá, mas dá aquele clique, algum ajuste que ele faz num golpe ou outro, que já permite ele dar um salto muito grande. Eu não acho que vai ser tão diferente para o João. Então, é olho agora na gira de Saibro, onde eu acho que até mais expectativas teria, né? Porque o João não vai jogar Monte Carlo em Barcelona, Munique, né? Voltar só em Madrid. Mas eu tenho até muitas expectativas com o João, que sempre mostrou um bom nível de saibro. Essa temporada ele conseguiu lá o título dele em Buenos Aires. Estou curioso para ver como ele joga em Madrid, como ele joga em Roma, como ele vai jogar também no torneio, acho que antes de Roland Garros, acho que ele vai jogar em Hamburgo, um ATP 500 no saibro. Então, assim,
curioso para ver. O Menzik, acredito que ele vai jogar Monte Carlo, vai jogar Barcelona e Munique. Eu acredito que ele vai buscar esse ritmo ali. Então é legal ver o Jakub Menzik crescendo tanto no tênis, é legal ver o João, novos talentos. O tênis vai se renovando e vai aumentando o nosso interesse, né? Porque algumas lendas vão se despedindo, mas futuras lendas vêm começando o seu caminho. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.